Olá, pessoal. Hoje, papo de coração, com um tema muito importante, apneia obstrutiva do sono. Hoje a gente está com uma presença muito legal aqui com a doutora Ana Cláudia, da Sonofísio, Jennifer Nogueira, psicóloga da Clínica Coração Vivo, e eu, Bruno Nogueira, cardiologista. E a gente vai falar sobre esse tema, que é a apneia obstrutiva do sono, a sua relação com as doenças cardiovasculares, diagnóstico, tratamento. E para começar esse papo, eu chamo então a Ana para se apresentar e a gente começar então a trocar ideias sobre esse assunto. Olá, muito obrigado pelo convite. Coração Vivo sempre é um parceiro fundamental aqui na Sonofísio. A gente consegue fazer grandes trocas, né? E isso é fantástico para nossa evolução e para a evolução dos nossos clientes. Eu sou fisioterapeuta, trabalho com apneia obstrutiva do sono já há 20 anos. E a minha especialidade é respiratória e estou muito feliz de estar aqui com vocês e ter essa oportunidade de estar falando de um tema que é tão importante, que nos remete a várias patologias associadas. Então, é uma patologia multifatorial que a gente precisa realmente de uma equipe multidisciplinar para estar atendendo. Obrigada. E passo para você, Jennifer, a palavra. Você é uma outra querida que sempre nos ajuda aí em parceria para o atendimento desses clientes. Eu acho que o que você acabou de falar é fundamental. Todo atendimento ao paciente que tem uma visão do todo dele e consegue trabalhar multidisciplinarmente, o paciente tem uma evolução muito grande, porque a gente não é compartimentalizado. A gente é um todo, né? E várias áreas podem melhorar o prognóstico do paciente. Então, eu acho que hoje vai ser um bom papo. Sim, eu acho que o fato de estarmos nós três aqui, né, fisioterapeuta, psicólogo, médico, falando sobre o tema, né, já mostra que tratar a apneia é um grande desafio e precisa de uma equipe realmente multidisciplinar. Eu nem gosto muito desse tema multi, eu gosto do termo chamado transdisciplinar, é quando as disciplinas elas se integram de um jeito que você não pode separar. Então, assim, a apneia do sono é isso, a gente aprendeu a lidar com a apneia do sono, mas estando em grupo. E a apneia do sono, Ana, você que trabalha já há bastante tempo com isso, você podia definir para a gente o que é a apneia do sono? Então, a apneia do sono, ela é uma doença obstrutiva, né? Uma síndrome que ela obstrui a via aérea, há um relaxamento da musculatura. Então, para a gente falar que houve uma apneia, teve um colapso. Então, fechou a via aérea, o ar não está passando. Eu vou produzir aqui o som para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que é essa tal de apneia. Então, eu estou dormindo, o fluxo de ar que está entrando, ele tem uma dificuldade e aí ele começa a vibrar. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Esse é o barulho que os pacientes fazem, né? E o que acontece? Quando eu faço a parada, é uma apneia. Quando eu faço o barulho do ronco e a vibração da musculatura, é a tal da hipopneia. Então, isso é bem comum, esses dois termos estarem no exame de polissonografia, que é o estudo do sono, né? E aí o que acontece? Quando ele interrompe essa respiração, a gente tem um custo grande, tanto para a parte metabólica, então a parte cardíaca ela sofre bastante, a parte psicológica também, e a gente tem um agravamento desse paciente. Então, por isso que a gente sempre fala, o paciente com apneia obstrutiva do sono, ele precisa de cuidados e não é só de uma área. Então, a gente precisa estar ligado à parte de cardiologia, de psicologia, de fonoaudiologia, de nutricionista. Tudo isso vai nos ajudar a tratar de uma forma mais coerente. E a apneia, ela faz com que a gente tenha o quê? Uma baixa oxigenação. Então, toda vez que eu faço a parada respiratória, então, obstruiu, diminui a oxigenação. Isso tem um custo cardíaco, que daí o Dr. Bruno vai poder nos explicar melhor o que acontece.
né, doutor? É isso, então. E uma dúvida que a gente sempre encontra na clínica todo paciente que ronca, ele tem apneia? Isso necessariamente ocorre? Ou como é que você vê isso? Não, na verdade, assim, todo apneico é roncador, mas nem todo roncador é apneico. Por quê? A gente tem as apneias obstrutivas, aí é onde você tem o ronco com apneia, e aí ele para de respirar. Aí a gente tem também um ronco primário, que a gente fala. Esse paciente, ele pode só fazer o barulho, mas ele tem uma diminuição de fluxo, mas ela não é tão importante quanto quando você tem em seguida uma apneia. O paciente não chega a colapsar, né? A via aérea não chega. Exatamente. E como você já deu o gancho, né? Do ponto de vista cardiovascular, a apneia ela vem sendo estudada já há muito tempo, né? Eu terminei minha residência de cardiologia em 2006, 2005, 2006, já nem lembro mais. Mas lá já na residência já se falava muito, tinha um dos primeiros laboratórios do sono lá no Instituto do Coração, lá na Unifesp já o instituto já estava bem maduro, então desde lá a gente já vem estudando, né, a apneia. E realmente é isso, você tem uma queda do oxigênio no sangue e isso acaba alterando a parte metabólica, porque as células não recebem o oxigênio, que é o nutriente principal para as células poderem fazer o seu metabolismo. E isso gera uma cascata de alterações no núcleo da célula, na mitocôndria, em que você tem toda uma alteração de aumento de ganho de peso, porque o metabolismo ele fica prejudicado. Você tem uma contração das artérias, porque como essa artéria não recebe mais sangue, não recebe oxigênio, desculpa, da maneira adequada, ela começa a se enrijecer e a sua recuperação, a sua regeneração não se faz adequadamente. Então, quando você olha o paciente com apneia e tem um perfil daquele paciente com pescoço largo, mais gordinho, tal, já é um paciente que ele tem outras comorbidades, né? Tem outras doenças, como hipertensão, pressão alta, diabetes, alterações de colesterol. E esse paciente, ele é assim vamos dizer assim, ele é uma bomba ambulante, porque esse paciente é o paciente que vai infartar. E o que é mais interessante, vários estudos que foram saindo, mostrando que a apneia do sono, em alguns pacientes, ela pode ser o ponto inicial para que toda essa alteração metabólica ocorra. Esse paciente ele ganhe peso, ele vai desenvolver então essas doenças. E nos sintomas da apneia, né, quando a gente começa a suspeitar, a gente falou do ronco, então o ronco é uma suspeita. Alterações de memória, sonolência diurna, um ganho de peso também inexplicado, o aumento da pressão arterial, e a gente começa a ver nesses pacientes alterações também ligadas à questão emocional. Eu gostaria de chamar a Jennifer aqui, o que esse paciente de apneia, que ele começa a demonstrar aí de sintomas do ponto de vista emocional? Você acabou de falar que, assim, ele tem sono diurno, né? Porque se ele tem essa parada respiratória à noite, o sono não é reparador. Não é um sono, ele não chega nos estágios de sono profundo, em que esse sono vai ser reparador. Então, ele acorda cansado, ele não descansa. E aí ele vai ter dificuldade de memória, ele vai ter dificuldade de concentração, ele vai ter maior irritabilidade, ele vai ter maiores discussões, ele vai estar com o pavio mais curto, assim, né? E acaba tendo problemas no trabalho, problemas familiares. Aí começa uma alimentação inadequada, aumento de peso, e daí vai criando uma bola de neve de questões que são passando do orgânico para questões emocionais, né? Ele vai ser mais ansioso, ele vai criar... O fato dele não dormir pode gerar outras doenças, até depressão também. Então, e uma coisa que você tocou, tem alguns estudos recentes que mostram que quem dorme pouco morre mais cedo, e principalmente de doenças cardiovasculares. Então, dormir mal, vai levar esse paciente a doenças crônicas que vai levar a uma morte precoce. Então, aqui só para diferenciar, a apneia do sono, muitas vezes ele tem micro despertares durante a noite, ele não chega a acordar, mas muitas vezes a gente vê uma correlação também do paciente com apneia do sono, com esses distúrbios de ansiedade generalizada, alterações de pressão arterial,
que é o paciente insone também, que acaba levantando à noite para comer, que tem esse comportamento. Você concorda com isso, Ana? Você vê dessa forma também? Sim, na verdade é fisiológico, né? Tudo isso que a gente está falando. Porque vamos colocar assim, o sono ele está dividido em dois grandes grupos. Então, a gente tem o sono REM e o sono não REM. Uhum. No sono REM, ele é o mais profundo. Se eu tenho apneia obstrutiva do sono, o que vai acontecer? Eu vou ter paradas respiratórias e aí o meu corpo ele precisa se defender. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um despertar. Vai piorar muito o quadro diurno dele. Por quê? Ele vai ter sonolência. Ele vai chegar cansado. Esse paciente, normalmente, ele tem impotência sexual, tanto para homem quanto para mulher, o libido fica muito alterado. A irritabilidade é uma coisa assim que é incrível. Eu começo, na verdade, sempre falando com a minha secretária, tenha paciência com os pacientes que chegam da primeira vez. Porque é super diferente. A Jennifer vai poder falar isso para a gente. Quando ele chega até a sonofísio, ele está irritado, ele não quer conversa, ele fala pouco, a resposta é curta, sabe? Ele dá resposta atravessada, isso. E aí ele começa a tratar. Eu acho que essa é a parte que eu mais gosto, porque daí eu vejo que em seguida, depois de 1, 2 semanas, ele é outra pessoa e ele fala isso pra gente. Né? Outra coisa que é bacana é a pressão arterial. Ele fala assim: nossa, como eu melhorei. Você não sabe, o doutor está tirando minha medicação, já diminuiu. E eu não estou tendo mais aqueles picos de pressão que eu estava vindo com eles já há algum tempo. Outra coisa, edema de membros inferiores, né? Esses pacientes, normalmente, eles vêm edemaciados. E aí, quando eles deitam, o que acontece? A gente tem uma drenagem e normalmente vem para via aérea. Aí esse paciente ele tem mais obstrução ainda, porque o pescoço também fica bastante congesto. E aí a gente vê que isso vai melhorando, sabe? A minha dor na perna melhorou. Às vezes é a perna inquieta, assim, que é um outro distúrbio que está bem associado, mas, de um modo geral, é por causa da vascularização, né? Então, mexe com o sistema inteiro, é fantástico. Eu falo que eu não sou apaixonada pela parte do sono à toa, porque é gostoso de você ver, né? Todo mundo que está aqui trabalhando, eu acho que o que a gente quer é resposta, não é isso? E aí a gente vê meio imediata, né? E por isso, né, que é uma síndrome, né? A gente considera a apneia do sono como uma síndrome, né? Em que você vai ter várias alterações que vão comprometer demais a qualidade de vida desse paciente, né? E numa idade, muitas vezes, que é a idade que ele está trabalhando, a idade ele produtiva, né? E esse paciente, ele acaba também tendo um encurtamento da sua vida. Então, assim, só para resumir, para o pessoal ficar atento, com alguns sintomas de apneia obstrutiva do sono, para vocês ficarem atentos. Então, sonolência diurna, né? Um cansaço excessivo ao longo do dia, irritabilidade, né? Alterações de humor, ganho de peso, memória, que é outra coisa muito importante, que inclusive tem pacientes que chegam com diagnóstico, às vezes até de depressão, mas na verdade é uma apneia do sono que está levando a uma alteração, e não chega a ser um quadro depressivo, mas é um quadro de um paciente que está vivendo muito mal. E você trata a apneia, esse paciente ele melhora. A questão da potência, da impotência sexual que a Ana falou, isso a gente vê melhora nos pacientes quando indica o tratamento, né? E o que mais? É muito fácil, assim, você que está assistindo. Imagina você não dormir uma noite direito. Como que você acorda no dia seguinte? Irritado. Ou então, seu filho, de 4 anos, não dormiu bem à noite. Com certeza, no dia seguinte vai ser um dia que ele vai estar mais irritado, vai estar com sono, vai estar cansado, não vai conseguir fazer todas as atividades direito. Imagina isso ao longo de um tempo, meses, anos, porque muitas vezes o diagnóstico demora para ser feito, né? Porque o paciente às vezes demora para procurar.
E também uma outra questão que é problemas no relacionamento familiar, porque a questão do ronco, o companheiro tem a irritabilidade e tem a preocupação, né? De que ele parece que parou, vai morrer, ou ele ou ela, né? Sim. Então, Tem estudos que mostram diminuição da audição no paciente com apneia do sono e também no no companheiro. cônjuge, né? No parceiro, né? A minha Então, mãe usa CPAP. Você acredita que ela foi diagnosticada pela minha filha, porque meu pai já estava acostumado com a situação. E minha filha era pequena e eu já trabalhava lá com sono. Aí ela virou para mim e falou assim: mãe, você não sabe. Ela tinha uns 7 anos. Minha avó está tendo apneia. olha só. E aí, a minha mãe tinha uma queixa muito diferente. Sabe qual era a queixa dela? Ela tinha um zumbido no ouvido. Aí começou a usar o CPAP, era realmente a apneia obstrutiva do sono, fez a polissono, e aí ela começou a utilizar o CPAP. Melhorou o zumbido, e a Luísa fala que agora ela não ronca mais. Então, isso é uma coisa que realmente para cada indivíduo vai apresentar de um jeito, né? E ela não tinha alteração ainda cardiológica, mas iria ter, né? É o próximo passo. Eu acho que uma coisa que seria bem bacana se Jennifer pudesse falar para a gente a respeito, principalmente da troca, porque assim eu vejo que o paciente ele não dorme bem. Aí ele faz uma predileção à alimentação como se fosse eu tenho que compensar. Esse fator compensatório é incrível também. E eu vejo que para o adulto é muito pela comida. Você confere? É uma questão de trazer prazer, né? E a comida é a primeira fonte de prazer, né? Se a gente for pensar no desenvolvimento infantil, a primeira fase do bebê é a fase oral, da alimentação, onde ele tem o prazer? Na amamentação, né? No sugar, que traz a saciedade de alguma coisa, de algum incômodo físico, que é a fome, que é o que ele conhece. E isso é muito primitivo no ser humano. E é uma das primeiras coisas que vem. Quando não está prazeroso o dia, o sono, não está repousante, então eu vou buscar um prazer. E o prazer muitas vezes vai para a comida. E daí geram outras questões, que é a obesidade, a má alimentação inadequada que leva a comer gorduras, outras coisas que vão levar a problemas cardiovasculares e outros problemas de saúde. E que vai piorar a apneia, né? Agora, já seguindo aqui, o problema, a gente vê que o problema é grande, né? A gente está diante de um grande desafio, né? E como é que a gente faz diagnóstico dessa síndrome, Ana? Quais são as opções? Então, graças à tecnologia, a gente tem evoluído bastante, né? Então, eu comecei a trabalhar com isso, na verdade, fazendo o diagnóstico. Então, eu fazia a polissonografia com a adaptação de CPAP. E no início, assim, a gente tinha equipamentos muito grandes, você realmente tinha que ir dormir no laboratório em todas as situações. Hoje, a gente já tem dispositivos que são menores, que a gente consegue fazer a domicílio, é mais eficiente para alguns casos. Por exemplo, se o paciente a gente já fez uma avaliação, o médico já avaliou que é realmente a apneia obstrutiva do sono, dá para a gente fazer o exame domiciliar. E hoje a gente também tem alguns dispositivos. Tem um no mercado que chama Biologix. É um dispositivo igual a um oxímetro de pulso, então você coloca no dedo, ele é pequenininho e ele vai nos fornecer se teve dessaturação de oxigênio. Então, como a gente já disse, a apneia ela causa a baixa oxigenação. Ele aumenta, tem também a parte de frequência cardíaca, que também é uma coisa que altera bastante durante a noite para esses pacientes. Então, ele tem picos de
aumento, depois cai muito a frequência cardíaca. E o paciente também, a gente consegue também verificar se ele está roncando. Então, ele grava isso. E aí a gente consegue, ele grava o som. E aí a gente consegue, e tudo isso é enviado para o Bluetooth, tem um médico que faz o laudo, então sai super simples para o cliente. Ele só precisa baixar um aplicativo e aí a gente já consegue fazer esse diagnóstico. Outro seria o Apnea Link, é um aparelho também que ele faz de uma forma fantástica. E a gente tem, além desses canais que eu já havia dito, ele também tem uma cinta torácica que você vai usar na região do tórax para ver se você teve um esforço respiratório. Por quê? Cada vez que eu faço uma pausa, meu organismo ele vai precisar fazer com que eu saia dessa apneia, né? E aí eu faço o quê? Uma tração do esternocleidomastoide, ele faz com que eu volte a respirar. E aí essa cinta vai conseguir ver se está tendo uma expansão, uma hiperexpansão desse meu tórax, e aí a gente também tem esse diagnóstico. Mas uma coisa que é bacana, que eu acho que vai nos favorecer muito, são os exames domiciliares, porque é simples e é mais barato, né? Porque outra coisa, quando a gente está no laboratório do sono, às vezes o convênio não cobre, ou se o paciente não tem convênio, fica um pouco difícil da gente fazer essa análise. E aí a gente consegue fazer realmente uma seleção desses pacientes. Não vai ficar mais na dúvida. Isso é fantástico. Legal o que você falou, né? Então, assim, para dar uma resumida para o pessoal, o estudo do sono, que é chamado de polissonografia. Então, existem laboratórios do sono, como a Ana falou, mas isso foi evoluindo, esse diagnóstico foi evoluindo, e a gente, né, até em parceria com a Ana, a gente consegue utilizar lá na clínica o Biologics, né? E já com uma experiência legal, já com feedback dos pacientes legal para a gente fazer uma triagem, um possível diagnóstico de apneia. Quando se usa o Biologics, que é esse do dedo, que vai para casa, é super fácil, confortável de fazer. Quando você tem a hipótese ali da apneia, é ideal que ele faça uma polissonografia, nem que seja, por exemplo, em casa, domiciliar, Ana? Então, na verdade, doutor, se esse paciente foi diagnosticado com apneia obstrutiva do sono, a eficiência do Biologics ela já foi certificada, está tudo certo. Pode tocar com tratamento, porque não precisa ele voltar para o laboratório. Para vocês terem uma ideia, foi feito um estudo para saber quanto tempo o paciente com apneia obstrutiva do sono levava para chegar ao tratamento. Mais de 1 ano e meio para ele fazer isso. Por quê? Ele tinha que fazer um exame de polissonografia basal, depois ele tinha que ir ao médico. Chegando lá, o médico falava, olha, realmente você tem apneia obstrutiva do sono, volta para fazer uma polissonografia. Daí ele tinha que autorizar, ou ele demorava para marcar, ou não tinha vaga. Aí o que acontecia? Depois de 1 ano e meio, ele começava a fazer o tratamento. E isso impacta a vida desse paciente de uma maneira muito negativa. Em relação até a questão falando da polissonografia nos institutos do sono, né? Jennifer, o que você vê dos pacientes? O que eles te falam em relação ao medo de fazer esse exame? Porque tem toda uma mística, né? Que ele não vai conseguir dormir. Eles falam muito que, assim, que eles têm a sensação de que não vai ser fidedigno porque eles não estão dormindo no lugar deles, na casa deles, gostam de levar o travesseiro deles, né? Eles sentem essa, eu não consigo dormir, eu não dormi a mesma coisa, não foi igual em casa, tem essas sensações, né? E o que a gente está percebendo é que esse domiciliar está trazendo essa quebra dessa percepção dos pacientes, né? De que não vai ser mesma coisa. E mesmo o Biologics, né? A gente está percebendo uma aceitação de pronto dos pacientes, né? Então, eu acho que facilitar o diagnóstico vai trazer um resultado de tratamento, redução de mortalidade, que a gente vai ver, eu acho que tudo isso ainda é muito novo, né? A gente consegue encurtar o tempo e começar o tratamento logo, né? E a gente sabe que tempo é importante para a melhora do paciente, né?
Exatamente. Se o diagnóstico for bem indicado, né? Porque assim, eu acho que ficar sem o laboratório de sono, nós não vamos, né? Porque a gente tem mais de 80 de estudos do sono. Tipos, então, né? Por exemplo, a gente precisa do eletroencefalograma, então precisa daqueles fios todos, ainda tem algumas coisas. Por exemplo, o bruxismo, a gente não tem como fazer esse diagnóstico. Mas uma coisa é certa, se o médico fez um diagnóstico e na consulta clínica, realmente esse paciente ele tem todos os indícios de apneia obstrutiva do sono, eu acho que a gente tem que lançar mão de um diagnóstico mais simples, sim, porque, como eu disse para vocês, é uma doença que ela é multifatorial e ela precisa ser vista rapidamente, porque a gente consegue prevenir outras doenças. Eu acho que a parte mais gostosa é essa, né? De você conseguir prevenção, né? Porque depois que está instalada um diabetes, uma hipertensão, a gente sabe que não vai conseguir reverter isso, Sim. né? Eu queria agradecer a Ana pelo nosso papo de hoje. Eu acho que foi muito rico. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode escrever aqui embaixo para a gente, que a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês. E a gente vai deixar o contato da Ana também. E isso é a primeira primeiro de muitas dos nossos papos, viu, Ana? A gente vai conversar bastante, porque o tema é muito longo, né? E gostaria muito de te agradecer pelo seu tempo, né? Pelo fato de você estar sempre disponível também para poder auxiliar os nossos pacientes. E é um prazer ter você como parceira nossa. Obrigada. É sempre um prazer estar com vocês, né? E como eu disse no início, a nossa parceria sempre foi fantástica, sempre deu muito certo. Eu acho que é realmente pela filosofia que a gente tem, de ajuda mesmo, né? Legal. Muito bom. Olha, papo fantástico e nós só temos a agradecer. Pessoal, um grande abraço para vocês. Se tiverem dúvidas, coloca aí embaixo, a gente vai responder, eu, Jennifer, doutora Ana, e foi muito bom ter vocês com a gente. Um abraço. Tchau. Tchau.